Você pode aplaudir o Senhor pela vida do Daniel? Aleluia! Graça e paz, queridos. Ih, tá fraco, acho que ninguém almoçou hoje. Graça e paz. Eu quero te dizer nessa noite que existe uma graça de Deus liberada sobre nós. Existe uma presença de Deus sobre as nossas vidas nessa noite. Louva a Deus pela vida de todos vocês. Estava com saudades, o pastor me botou de molho esse mês, né? Mas hoje nós estamos aqui, carinhas novas, né? Que eu já conheço, mas são novas aqui. Eu louvo a Deus por cada um de vocês. Amém? Você já cumprimentou quem está do seu lado nessa noite? Você já disse para quem está do teu lado que bom que você está aqui hoje. Aleluia. Aleluia. Eu quero louvar a Deus nessa noite que hoje a gente está com uma visita ilustre aqui, né? A Cida, eu chamo ela de Cida, ela trabalha com a gente lá em casa. Ela veio ontem para o Chá das Mulheres. Ela está hoje aqui no culto com a gente, né? Ela cuida dos nossos filhos. E eu louvo a Deus pela vida da Cida. Cida, Deus te abençoe. Mais alguém nos visitando? Não, né? Eu acho que não, né? Você pode aplaudir o Senhor pela vida da Cida? Eu chamo ela de Cida. Amém, Cida? Deus te abençoe. Alegria ter você conosco aqui nessa noite. Ela falou que já ficou apaixonada pela cozinha, irmãs. Irmãos, nessa noite eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração. Eu sempre digo que a palavra de Deus, ela se renova. Você crê comigo nessa noite? E eu quero nessa noite ministrar uma palavra que está lá em João, no Evangelho de João, capítulo 9. E nessa noite eu quero te conduzir a manifestar as obras de Deus nesse tempo. Se tem uma coisa que Deus anseia de nós que somos os seus filhos, é que nós manifestemos as suas obras nessa terra. Que como igreja nós iniciemos o processo de manifestar as suas obras aqui nessa terra. Eu tenho estudado todo o Novo Testamento e às vezes eu me deparo com coisas tão maravilhosas. Eu estou assistindo também uma série, eu já compartilhei com vocês. Muitos de vocês aqui já devem ter até zerado já essa série, que é o The Chosen. E ontem eu estava assistindo com a pastora Cristiane, era 11 horas da noite, meia-noite, o travesseiro já estava me chamando. Então a gente parou, falei, vamos parar aqui agora, porque não dá mais não. E a gente tem sido muito impactado pelo Senhor, né? A gente tem visto ali grandes coisas através dessa série. O comportamento de Jesus em relação aos seus discípulos, em relação à sociedade, em relação às pessoas que estão à sua volta. No momento em que Jesus cura, né? E nós vemos tamanha manifestação das obras de Deus, né? Através do Senhor Jesus Cristo. João capítulo 9, Evangelho de João capítulo 9. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 12. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra de Deus: ao passar Jesus viu um cego de nascença. Diga comigo, cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Diga comigo, para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Tenho dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então lhes disse: vá, lava-se no tanque de Siloé, que significa enviado. Diga comigo, enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: não é este o homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele. Outros diziam: não, apenas se parece com ele.
Mas ele próprio insistia: sou eu mesmo. Então, como foram abertos os seus olhos, interrogaram-no eles. Ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Eles lhe perguntaram: onde está esse homem? Não sei, disse ele. Você pode sentar, exaltando e glorificando o nome do Senhor. Queridos, como eu disse no início da mensagem, se tem uma coisa que Deus quer de nós, é que através da nossa vida as suas obras sejam manifestadas. E aqui nós nos deparamos com um dos trechos do ministério de Jesus, enquanto Jesus estava aqui na terra caminhando. E Jesus era alguém que gostava de chamar atenção. Diga comigo: Jesus gostava de chamar atenção. Aonde Jesus chegava, queridos, as coisas que ele fazia eram conhecidas. As pessoas viam tamanho poder, tamanha virtude saindo de Jesus, da sua vida. E aqui nós nos deparamos com o momento em que Jesus cura um homem que desde o seu nascimento ele era o quê? Cego. E é interessante que nós vemos no início do texto, no versículo 2, os seus próprios discípulos perguntando. Por que os discípulos estão perguntando isso para Jesus? Porque dentro de uma crença comum para os judeus, e dentro da própria cultura, era de que toda calamidade, todo sofrimento estava ligado diretamente ao pecado, ou alguma relação com o pecado, porque alguém errou, porque alguém estava falhando. E Jesus, com toda a ousadia, com toda a intrepidez, ele disse: nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que as obras de Deus se manifestassem na vida dele. Eu quero te dizer uma primeira coisa, querido, nessa noite. Escute bem o que eu vou te dizer nessa noite. Existem coisas que estão diante de nós, que talvez nos causem surpresas, talvez nos causem até mesmo um pouco de ceticismo, a descrença. Mas eu quero te dizer nessa noite, que existem coisas que estão acontecendo na nossa vida, para que as obras de Deus se manifestem através delas em nós. Glória! É isso aí, Gael. Às vezes existem processos que nós estamos passando na nossa vida, para que a obra de Deus se manifeste através de nós. Aí às vezes a gente fica assim: Senhor, mas por que isso está acontecendo comigo? Porque tem que acontecer para que você se posicione, para que você seja uma pessoa de atitude, uma pessoa ousada em Deus, e creia que Deus vai mudar a sua situação. Então a primeira coisa que nós vemos aqui, querido, é o Senhor Jesus falando, porque nem seu pai nem a sua mãe pecaram, mas Ele veio com isso ao mundo para que a obra que eu tenho se manifestasse através da vida dele. Existem coisas, querido, que estão diante de você, que Deus quer manifestar, e você precisa se posicionar em Deus para que elas se manifestem. Oh, aleluia. Jesus estava passando por ali. Jesus estava caminhando por ali. Jesus é onisciente, amém ou não amém? Eu quero te dizer nessa noite, querido, o Senhor sabe o que você passa. O Senhor, antes de você pensar, Deus já pensou. Antes de você ter algo, Deus já projetou para você. Deus quer ativar nessa noite propósitos nesse lugar. Deus quer habilitar a fé invencível em muitos de nós aqui nessa noite. Você está comigo aqui? E ali Jesus passando por aquele homem, o processo para a manifestação das obras de Deus se iniciou. E eu quero te dizer nessa noite, Jesus está olhando para cada um de nós nessa noite. Diga para quem está do teu lado: Jesus está olhando para você.
Ele te conhece, querido, dos pés à cabeça. Foi Ele quem te criou, foi o Senhor quem te criou, foi o Deus Pai quem te criou, o Abba. Ele te estabeleceu, Ele te firmou nessa terra para que você cresça, para que você frutifique. Então o Senhor está olhando para você, assim como Jesus estava olhando para aquele homem. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. A cegueira daquele homem não o limitou para que recebesse a cura, para que as obras de Deus se manifestassem na sua vida. Ei, deixa eu te dizer nessa noite, a sua limitação não importa para Deus, porque é Deus quem te habilita, é Deus quem nos capacita, é Deus quem estabelece o propósito nas nossas vidas. Aleluia! Não fique preocupado, querido, se você consegue, se você é capaz ou se você não é capaz. Às vezes eu me deparo com crentes do nosso elo, até mesmo dentro da nossa igreja, que ficam se questionando: será que eu sou capaz? Será que é possível? Será que eu tenho condições de exercer a liderança? Será que eu tenho a possibilidade de fazer aquilo ou aquilo outro? Deixa eu te dizer nessa noite, quem te capacita é o Senhor. Quem te forja e te molda no fogo é o Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo, ela te forja, ela te molda, ela te levanta, ela te restaura. Aleluia! Vamos voltar para o texto aqui. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra, versículo 4, daquele que me enviou. Fazendo uma relação aqui, quem já viu a série, querido, Jesus, durante a noite ele se retirava, né? Ou às vezes ele dava um sumiço também nos discípulos. Eu e a pastora, a gente estava falando que às vezes ele gostava de dar uns perdidos nos discípulos, né? Jesus era alguém que planejava, era alguém que se preparava. Jesus era estrategista. E ele fala aqui: enquanto é dia, precisamos realizar a obra que ele me enviou. Os discípulos estavam treinando, os discípulos tinham Jesus como seu professor. Eles ficavam maravilhados olhando Jesus operando milagres, Jesus expulsando demônios naquela época, Jesus curando leprosos, Jesus curando aquele homem do tanque de Betesda. Os fariseus, então eu nem falo, os fariseus ficavam loucos. Que homem é esse? Quem é esse louco que está curando em pleno sábado? Queridos, Deus veio para estabelecer o seu reino sobre as nossas vidas. O Senhor veio para estabelecer o seu domínio sobre as nossas vidas. E é chegado um tempo de nós vivermos isso intensamente. Aleluia! Versículo 5: enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo, amém? Ele está em você, Ele está em mim, Ele habita em nós. Nós temos uma relação com Jesus direta. Esses dias eu passei próximo a uma igreja, eu não posso falar o nome que vocês vão saber. Foi hoje, na verdade, que eu passei, eu vi, eu falei assim: para que esse negócio? Irmãos, a igreja, no meio da igreja com véu estendido. Eu falei: que isso? Tem separação agora de santo dos santos, santíssimo lugar? Tem diferença? Eu fico tentando entender, Eric, essas coisas. As pessoas ficam tentando criar coisas para que as obras de Deus se manifestem. Eu gosto sempre de uma frase que o pastor Luiz sempre disse, desde que eu estou aqui há mais de 24 anos, a gente já vai para 24 anos de ministério. O evangelho, ele é puro e simples. Não tem que inventar roda, irmão. Nós precisamos é viver a palavra de Deus na sua totalidade.
O povo fica inventando, bota sal no altar, bota torre, bota tudo, irmão. Só falta botar o pão de açúcar aqui para o povo passar para ser curado. Basta um toque de Jesus na sua vida. Basta uma palavra do Senhor ao seu respeito, para que você seja curado e para que o milagre, o propósito de Deus aconteça na sua vida. Eu não preciso de tenda, eu não preciso de água, porque Ele é água viva. Eu não preciso de rosa ungida, eu não preciso de nada disso, querido. Isso é tudo misticismo. Eu não vou nem falar a palavra que você já sabe o que é. É aquilo disfarçado de evangelho, não tem nada de Deus nesse negócio. Eu e você precisamos viver, é isso aqui que molda, é isso aqui que muda, é isso aqui que alimenta. Aleluia. Jesus diz: eu sou a luz do mundo, enquanto eu estou aqui, eu vou ser luz. E logo depois Jesus diz para os seus discípulos: vocês precisam ser o sal dessa terra. Vocês precisam ser diferentes do mundo. Não se igualem, não se equiparem ao mundo, mas sejam diferentes. Aleluia. Tendo dito isto, versículo 6, ele cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então lhe disse: vá, lava-se no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Queridos, deixa eu te dizer algo que veio de Deus para mim no momento que eu estava preparando essa mensagem. Diga comigo: Siloé é o lugar onde as obras de Deus começaram a se manifestar na vida daquele homem. Naquele momento, querido, em que Jesus manda, no momento em que Jesus ordena aquele homem a ir ao tanque se lavar, depois que Jesus cospe na terra, mistura a terra, coloca nos olhos daquele homem, tem que ser muito ousado, querido, para fazer isso. E Jesus coloca a terra sobre os olhos e ele fala assim: vai lá agora e se lava. Jesus manda ele ir até o tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ali, querido, começa o envio daquele homem. Ali começa a manifestação da obra de Deus na vida daquele homem. E deixa eu te dizer uma coisa: a vida daquele homem nunca mais foi a mesma. Nós vamos ver nos versículos próximos que a vida daquele homem nunca mais foi o mesmo. Sabe por quê, querido? Porque a partir daquele momento ele começou a manifestar as obras de Deus. As pessoas começaram a interrogar aquele homem: quem fez esse milagre? Mas como assim? Esse não era aquele homem que mendigava? Não era aquele homem que ficava pedindo esmola? A partir de Siloé, querido, a vida daquele homem foi mudada. E eu quero te dizer nessa noite, a partir de Siloé, a partir daquilo que Deus tem colocado sobre a sua vida, para que você se posicione, vai startar e vai iniciar o envio na sua vida. Você vai ser enviado por Deus para pregar as boas novas, para que as obras se manifestem na vida de outros. Esse é o propósito de Deus para nós. Deus não está preocupado com a sua condição. Ah, pastor, eu estou passando por uma prova. Glória a Deus por você estar passando prova. Sabe por quê? Porque a prova está te forjando para o milagre. Estava conversando com a irmã antes de começar o culto. Irmão, como tem vindo umas viroses estranhas aí, né, agora? Eu fiquei 15 dias com uma tosse. Às vezes tem enfermidade que vem, a gente não entende por que a gente está com aquilo ali. Deus está te forjando, Deus está provando a sua fé, para que você se posicione e fale: enfermidade pode sair, porque Jesus levou sobre si todas as minhas dores e enfermidades. Eu não tenho mais essa enfermidade, ela não é minha, ela não me pertence. Porque nós somos curados, nós somos redimidos pelo sangue de Jesus.
E basta uma palavra de Jesus. Jesus deu uma ordem para aquele homem: vá até o tanque e se lave. O que você tem feito com aquilo que Deus tem te direcionado? O que você tem feito com aquilo que Deus tem liberado sobre a sua vida? Você está guardando dentro de uma gaveta ou você está colocando em prática? Você está avançando em direção ao alvo? O que você tem feito com aquilo que Deus tem colocado diante de você? Oh, aleluia. Deus está falando com pessoas aqui essa noite. Deus está falando com pessoas aqui essa noite. É tempo de você se posicionar. É tempo de você tirar aquele projeto da gaveta. É tempo de você tirar aquilo que eu liberei sobre a sua vida, e você comece a colocar em prática. Você comece a avançar. Você comece a caminhar em direção. Mova-se, querido, no nome de Jesus. Diga para quem está do teu lado: se mova nessa noite. É tempo de nós nos movermos, querido, em fé. Deus tem falado, eu vou falar agora nesse momento de coisas espirituais e ministeriais. Deus tem falado que vai te levar às nações. Deus tem liberado sobre a sua vida que você vai fazer grandes obras no nome dEle. E talvez você esteja paralisado diante de tudo isso que Deus tem falado com você, diante de tudo que Deus tem liberado sobre a sua vida. Xalabaxeri andaraia. Talvez você esteja paralisado, você esteja olhando a cena passando na sua frente, e você perguntando para Deus: Senhor, será que é para mim mesmo? Deixa eu te dizer, nessa noite é para você. Siloé chegou na sua vida, Deus vai te enviar. Eu já fugi do esboço, tá, querido? Porque o Espírito Santo está falando, vamos embora. Aprendi com a pastora Cleide ontem, deixa o Espírito Santo fluir. Siloé, querido, é o lugar do envio. Quantos estão pegando nessa noite? Essa palavra profética nessa noite. Siloé é o lugar do envio, plenitude da graça. O Senhor está nos preparando para a grande comissão. O Senhor está nos preparando para nos enviar às nações. Labachuricanta lamanaia. Agora vamos para o material, que o material também é bom, né? Às vezes Deus está falando assim: olha, eu já preparei porta para você naquele concurso. Eu já preparei porta naquele concurso federal, naquele mestrado que você tanto quer, naquele doutorado que você tanto almeja. Eu já preparei, porque eu vou te usar lá. Aquela empresa que você sonha, que hoje está desse tamanhozinho, eu vou alargar para que você prospere. Aquele mês se tornando um LTDA. Deus vai cumprir a sua palavra. E tudo que Ele fizer na minha e na sua vida, seja material, espiritual, emocional, vai ser para completar e cooperar com a manifestação da obra de Deus nessa terra. A tua empresa, querido, tem que ser para glorificar o nome do Senhor. O concurso que você passa tem que ser para glorificar o Senhor. Aquele mestrado que você tanto quer, aquele doutorado que você tanto quer, é para glorificar o nome do Senhor. E eu declaro sobre a sua vida que isso vai cooperar para a manifestação da obra de Deus nesse tempo na sua vida. Aleluia. Quantos estão recebendo e podem dar um glória a Deus? Abra comigo a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios 12, 9. Oh, aleluia. Jesus diz assim na sua palavra: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você pode repetir comigo essa primeira parte do versículo? Mas Ele me disse, 1, 2, 3, minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na
fraqueza. O Senhor está te aperfeiçoando. Enquanto você se sente fraco, o Senhor te faz forte. O Senhor está te forjando. O Senhor está te equipando. O Senhor está dizendo para você: não temas, seja forte e corajoso. Avance, avance, avance. Estou me sentindo pregador pentecostal hoje, hein? Eita. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Apóstolo Paulo dizendo. Apóstolo Paulo, alguém sem comentários, né, irmão? Deixa eu te dizer uma coisa. Voltando lá para o texto que a gente acabou de ler. Não importa como Deus vai manifestar as obras na sua vida. O que importa é que você esteja disponível para Deus e você obedeça a voz do Eterno. Não importa, querido, se Ele vai pegar a terra, vai passar no seu olho. Não importa o que Deus vai fazer. Se Ele vai... Eu vou dizer isso aqui, irmão, às vezes pode doer um pouco. De repente você vai ficar sem dinheiro nenhum. Mas em tudo eu me alegrarei na minha fraqueza, porque o Senhor está me aperfeiçoando. Posso não ter nada, mas eu tenho tudo, o Senhor. Esse é o Evangelho de Cristo Jesus. Tenha certeza, Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo. Quando você pensa que não, Deus está cuidando de tudo. Saiba de uma coisa: Deus tem coisas maiores para a sua vida. Deus não quer que você seja alguém limitado. Deus quer que você seja alguém que é extraordinário. Você já passou do ordinário. Você está além, você está acima. A sua fé está nivelada com a palavra de Deus. Então não importa como, não importa o que falem ao seu respeito, não importa o que as pessoas digam em relação a você, vale muito mais o que o Senhor diz em seu respeito, vale muito mais aquilo que o Senhor tem falado para você. Seja a boca de Deus nessa noite, nesse lugar, porque eu estou sendo boca de Deus para você nessa noite, para que você se posicione, para que você vá, independentemente do que estão falando à sua volta, se estão defamando o seu nome, lembre-se, o Deus fiel se levanta em seu favor. Trabalhe a sua vida em mente, através da fé, para começar a experimentar a vocação que Deus tem para você. Deus nos chama para sermos luz em meio à escuridão, como Ele próprio foi em toda a sua trajetória nessa terra. E vamos voltar ao texto do capítulo 9 de João. Versículo 8, seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele. Outros diziam: não apenas se parece com ele, mas ele próprio insistia: sou eu mesmo. Bata no peito e diga assim: Deus tem um propósito comigo, Deus tem algo comigo, não é com outro, é comigo. Deus tem algo com você, não corra do propósito, não corra do chamado que Deus tem para a sua vida. Esteja somente disponível para viver o projeto de Deus nesse tempo. E foi exatamente o que aquele homem fez.
A partir do momento que aquele homem lava o seu rosto, ele passa a enxergar, ele tem a visão dele totalmente moldada em relação àquilo que Deus tinha para fazer na vida dele. Através de Siloé, querido, a sua visão será totalmente transformada. A visão que estava embaçada, a visão que talvez não conseguia ver, não conseguia enxergar, essa visão Deus molda através desse momento. E aquele homem, quando seus vizinhos estão falando, ele começa a espalhar boa notícia aonde ele estava, na sua vizinhança, no seu bairro. E os seus vizinhos começam a dizer: será que aquele homem que estava mendigando? Querido, Deus mudou a condição daquele homem. E Deus está aqui nessa noite para mudar a sua condição hoje. Eu não sei qual a sua condição hoje, mas o Senhor conhece, o Senhor sabe qual a sua condição hoje. E eu estou aqui para liberar uma palavra sobre a sua vida, de que Deus está mudando a sua condição a partir de hoje. Para que você viva as realidades daquilo que Ele tem para você, daquilo que Ele tem para a sua vida. E aquele homem bateu no peito e falou: sou eu mesmo, foi eu que fui curado pelo Jesus. Foi eu que fui curado pelo Jesus de Nazaré. Foi a mim que ele tocou, foi a mim que ele pediu para que cuspisse, né? Ele cuspiu, jogou lama no meu olho e eu voltei a ver depois que fui a Siloé me lavar. O homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Deus está te dando vista nessa noite. Feche os seus olhos nessa noite. Eu não sei o que você tem enfrentado nesse tempo. Eu não sei se você tem clamado ao Senhor: Senhor, eu preciso de um milagre. Senhor, eu preciso ver. Pai, eu quero experimentar o teu milagre sobrenatural. Talvez você esteja olhando para a condição que você passou de repente alguns anos atrás, mas deixa eu te dizer: ei, o Senhor nessa noite muda a sua condição através da visão, através da restauração que Ele vai começar na sua vida. Não se preocupe com o que você viveu há 2 anos atrás se não deu certo. Se deu errado aquilo que você viveu lá atrás, comece a se mover nessa noite em direção àquilo que Deus tem falado ao seu coração. Não temas, não tenha medo. Avance, avance, avance. Não tenha medo. Eu falava para os irmãos sexta-feira no TLC. Foi um TLC diferente, porque o Espírito Santo começou a falar algumas coisas. Me atrasei, olha, mas Jesus, foi uma bênção. Eu falava para eles: às vezes o medo nos assusta. O novo, na verdade, nos assusta. O medo vai sempre assustar. Pastor doido. O novo às vezes assusta. A gente olha para o novo e fala assim: isso não é para mim não. Às vezes Deus está falando assim: eu vou te colocar no meio dos grandes, de homens de negócio. E você está falando: não, isso não é para mim não. Eu vou te dar uma loja, eu vou te dar uma empresa, eu vou te dar uma promoção no trabalho. Não, mas isso não é para mim não. Às vezes a gente fica com medo. E eu sempre aprendi com o Senhor: vai em frente. Aí eu pego a palavra de Josué: seja forte e corajoso, vai lá. Josué era um cara que estava preocupado com Moisés. Moisés já estava morto. O Senhor falou para ele: Moisés já está morto. O que eu tenho para fazer não é mais com Moisés. A estação de Moisés, Gabriel, acabou. Agora eu tenho algo é contigo. Deus tem algo com você. Deus começa a trazer vida onde não há. Deus começa a trazer esperança onde não há. Deus começa a jorrar águas vivas aonde estava seco. Deus começa a ter o controle daquilo que Ele não tinha na sua vida nessa noite. Entrega o controle da sua vida para o Senhor. Que vontade que eu estou de tirar o sapato, querido, que o pé está pegando fogo aqui.
Vai, lava-te, vai, lava-te, vai, lava-te. Eu tenho que terminar, querido. Deixa eu te dizer algo. Assim como aquele cego, após ser curado pelo Senhor, toda a sua vizinhança começou a ver a mudança, a transformação na vida daquele homem. Eu creio, Andressa, que a vida daquele homem nunca mais foi a mesma. A visão que as pessoas tinham de ser alguém que mendigava, de alguém que era miserável, aquela visão foi completamente transformada com o passar do tempo, porque aquele homem passou a não refletir mais o seu passado, mas ele passou a refletir as obras de Deus através da sua vida. E muitos olharão para você, querido, para a sua vida, e verão uma transformação que será extraordinária. Fique de pé nessa noite, fique de pé. Muitos vão olhar para você e vão ver uma transformação extraordinária, porque o intuito e a vontade de Deus é ver os homens e mulheres sendo tremendamente usados por Ele. Deus quer usar a sua igreja nesse tempo. Eu não falo mais que Deus tem pressa. Tomei uma lambada numa mensagem, irmão, nesse negócio de falar que Deus tem pressa. O tempo de Deus é Kairos. O nosso é Cronos. A gente fica nessa loucura que tem que ser rápido, 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 rápido. Mas o de Deus é Kairos. Um dia é como se fossem 1000 anos para Deus. Por que eu tenho que ficar correndo? Deus cumpre tudo certo, na hora certa, no tempo certo na nossa vida. Deus não tem pressa. Ele cumpre aquilo que Ele tem que cumprir no tempo certo e adequado. Eu me corrigi, irmão, depois que eu ouvi essa palavra. Não falo mais que Deus tem pressa. Vocês não vão ouvir mais eu dizer. Porque o tempo de Deus é Kairos. Diga comigo, o tempo de Deus é Kairos. Xalabacantaramanaya. Deus quer te usar nesse tempo. Diga para quem está ao teu lado, aponta o dedo de profeta e profetiza. Diga assim: Deus quer te usar nesse tempo. Deus quer te usar nesse tempo, Thaís. Deus quer te usar, Clarice, nesse tempo. Deus quer te usar, Rebeca, Johnny. Deus quer usar vocês, Lucas, Mira, Lívia. Deus quer usar vocês. Deus quer te usar, Cida. Oh, aleluia. Lembrarão até mesmo do seu passado, mas entendendo que Deus faz tudo acontecer quando nós nos colocamos à disposição dEle. Eis que tudo se fez novo. Você pode glorificar o Senhor nessa noite. Há uma graça abundante liberada sobre nós nessa noite. Há um poder, há uma manifestação de Deus nessa noite sobre a nossa vida, sobre a sua vida. Há uma manifestação do céu nesse lugar. Há uma manifestação do céu nesse lugar. O Espírito e a noiva dizem vem. O Espírito e a noiva dizem vem. Ó igreja do Senhor, ó igreja do Senhor, o Senhor vai te enviar. O Senhor vai expandir. Oh, cadê o me atraiu? Estou esperando me atraiu, irmão. Cadê o me atraiu? Eu vi lá, eu acompanho a playlist. Vocês acham que eu não acompanho? Você pode estar na fornalha, querido, mas Jesus vai estar com você na fornalha. Você não vai se queimar. Você não vai se queimar, porque você foi atraído pelo Eterno. Você foi atraído pelo Senhor. Deixa Deus startar ministérios aqui nessa noite. Deixa Deus restaurar ministérios aqui nessa noite. Deus está restaurando sonhos aqui nessa noite. Receba de Deus nessa noite. Seja restaurado. Tenha o seu sonho restaurado nessa noite. Deus te dará filhos, não só espirituais, mas filhos naturais. No nome de Jesus, toda esterilidade eu declaro nessa noite: ventre abertos, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Alabaia. Você que quer oração, saia do seu lugar, vem aqui na frente, sai do seu lugar. Você que quer receber cura,
No nome de Jesus, saia do seu lugar agora. Jesus está aqui. O Espírito Santo está aqui nessa noite. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pela sua vida nessa noite. Canta labachuri andará manara labachaia. Oh, Espírito Santo. Deixa o Senhor te visitar nessa noite. Deixa o Senhor te visitar nessa noite. Deixa o Senhor se mover através da sua vida nessa noite. Seja atraído pela presença do Senhor nessa noite. Seja atraído pelo Abba. Seja atraído pelo Abba nessa noite. Seja atraído pelo Abba nessa noite. Alaba shuri canta manaia. Oh, Jesus já está aqui nessa noite curando. O Senhor já está liberando cura sobre a sua vida nessa noite. O Senhor já está liberando cura sobre a sua vida. Você já está autorizado. Deus já te deu autoridade nessa noite. Oh, aleluia. Oh, Arabashuri canta Aramanaya. Aleluia. Shamanaya. Aleluia. Arabashemanaye. Arabashuri Aramanaya. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia contra a glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia contra a glória, um dia contra a glória vale mais que mil. Não poderia estar em qualquer outro lugar, mas sua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não viver, mas sua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia contra a glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia contra a glória, um dia contra a glória vale mais que mil, vale mais que mil. Espírito Santo, amém, queridos? Jesus está aqui nessa noite. Nós já estamos acabando já. Se chama nosso Pai, se apagará. Chama nosso Pai, não se
deixa eu dar recado pastoral aqui. Próximo sábado e próximo domingo tem mutirão ainda. O pastor pediu para avisar. Ele vai se comunicar com todos aí pelos grupos durante a semana. Então a pintura continua no próximo sábado, próximo domingo. Ele pediu para que eu comunicasse a todos vocês. Amém, queridos? Então, rapaziada aí, as irmãs que têm apoiado na cozinha, né, com o almoço, não deixe de estar aí, já tem essa escala programada. Então no próximo sábado e domingo o mutirão continua. Quinta-feira nós temos culto de oração e palavra. Amém? Às 20 horas, quinta-feira às 20 horas o culto. E eu queria já divulgar de antemão o evento que nós estamos programando para os casais, que vai acontecer no dia 14 de agosto. Aqui na sede, eu queria que vocês procurassem a Lívia. A Lívia vai estar responsável aqui na sede, apoiando com esse evento. Nós vamos fazer o nosso primeiro encontro de casais aliançados. E não vai ser na igreja, queridos. Ele vai ser lá no sítio do Vale do Sol. Então, um espaço completamente diferente, né, do ambiente igreja. E muitas surpresas vão acontecer. Então, nós estamos aí começando já a divulgar para que você consiga se programar e você já consiga parcelar, né? Porque vai ter que parcelar, irmão. R$190 por casal. Você pode pagar à vista. Você pode ou uma entrada de 45 e o restante parcelado em até 4 vezes. As vagas são limitadas. Então, isso aqui, querido, não é gastação, isso aqui é investimento. A gente estava conversando, a gente pensou bem, poxa, será que tá muito? Não, querido, quando a gente vai fora, tu não gasta menos de R$100. Vai aqui na praça, não precisa nem longe, não gasta, né? Aceita cartão, você pode parcelar no cartão também, R$190. Você pode, se você for no Outback, querido, você não gasta menos de R$100. Estou falando mentira ou verdade, irmão? Muita verdade, né? Se você for no Outback, ainda chega uns 100. Mas se for Outback, irmão, é 190 para cima. Vai num coco bambu lá, eu quase infartei no coco bambu, né? Mas é isso, irmão. A gente está investindo no nosso casamento, no nosso relacionamento. A galera está bem animada. Então, casais aliançados. Pastor Luiz também vai trazer uma palavra no dia do evento. Ele já falou, tem uma palavra para liberar sobre os casais. Eu falei, glória a Deus! Então, dia 14/8, às 19 horas, nós vamos ter o nosso primeiro encontro de casais, porque nós temos algo aqui dentro da nossa igreja que é valorizar a família. Amém? Esse é o primeiro de muitos, querido. O próximo a gente já vai para um local para você, né, curtir um final de semana com seu cônjuge. A gente só está começando para vocês já começarem a treinar. Amém? Então, R$190. Já comece a fazer as suas reservas com a Lívia. Cartão, Pix, parcelado. Só não aceita cheque. Amém? Quer pagar no boleto? Tem um link que você pode pagar direto também. Amém? Então, queridos, acho que são esses os anúncios que eu tinha para dar para vocês. Thaís? Gente, só para dar um recadinho rápido. Vocês estão vendo que a igreja está em obra, né? Que vai ter mutirão ainda no sábado e no domingo. E depois será necessário a gente fazer um mutirão de limpeza. Então, pessoal, já vai se preparando aí para que a gente possa estar disponível para fazer esse mutirão de limpeza. A igreja vai precisar, nós vamos precisar de muitos braços para poder fazer essa limpeza na igreja. Amém? Irmãos, enquanto o Bruno estava falando, eu senti muito no coração, eu senti meu coração queimando, na verdade. E eu queria só contar uma coisa assim, sabe? Bem compartilhado com a igreja. Eu não sei para quem eu não sei por que o Senhor está pedindo para falar isso. Eu não sei o que vai testificar ou não no coração. Mas há 2 anos atrás eu passei por um processo de perder um filho. E eu fiquei muito abalada. Eu me desestruturei emocionalmente, eu me desestruturei espiritualmente, eu enfraqueci. Mas uma oração eu fiz ao Senhor, que eu de fato não queria me afastar da presença do Senhor. Eu queria continuar adorando, eu queria continuar louvando o nome dEle. E mesmo diante de toda a fraqueza que eu estava enfrentando naquele momento, diante de todos os sentimentos, porque veio o sentimento de luto, veio vários outros sentimentos. E o Senhor, Ele foi fiel.
em todo tempo, cuidando de mim naquele processo. O Senhor, Ele foi fiel em todo tempo, me sustentando naquele momento. E durante esse momento de luto, durante todo esse processo, eu abri mão de liderar, eu abri mão de estar de frente na igreja, eu abri mão de estar em comunhão muitas das vezes, né? Porque eu estava doída, eu estava sentida. E nesse processo, o Senhor, Ele falou comigo, se renda, sabe? Nesse processo, o Senhor, Ele me direcionou. E eu fui me colocando à disposição do Senhor para que Ele fosse tratando todas as coisas que eu estava sentindo. Hoje eu glorifico a Deus, irmãos, porque a esperança que eu tenho, o ânimo que eu tenho, a força que eu tenho para louvar e para... Eu achei que eu nunca fosse recuperar o ânimo, eu achei que eu nunca fosse conseguir me restabelecer, eu achei que de fato eu tinha sido derrubada por Satanás, porque as minhas emoções foram completamente desestruturadas. Mas hoje eu louvo a Deus, porque de fato eu nunca senti tanta disposição, tanta vontade de me entregar ao Senhor e ter o discernimento de saber que o Senhor é quem cuida de nós em todas as coisas, sabe? Foca seus olhos no Senhor, mesmo quando você estiver passando por um momento de dor, mesmo quando você estiver passando por um luto, como eu passei, né? Eu sei que a irmã Beth, eu acho que não está aqui hoje, mas ela também está passando, a irmã Isabel também, né? Por um processo de luto, sabe? Entrega a sua dor na mão do Senhor, porque Ele é capaz de transformar toda a dor em alegria. 2 anos depois, eu sabia, né, no momento em que eu recebi o diagnóstico de que o coração do meu filho tinha parado e de que ele estava morto dentro do meu ventre, 1 mês para poder cumprir o aborto. Depois internei com infecção de útero. Mesmo todo esse processo, eu sabia que o Senhor era fiel para cumprir aquilo que Ele tinha determinado. Durante esse processo, houve um período em que eu não queria falar do meu sonho, em que eu não queria tocar nesse assunto. E durante esse processo, o Espírito Santo, ele foi ministrando no meu coração: vai acontecer. Você precisa se disponibilizar para isso. Vai acontecer. E eu fiquei sabendo da minha gravidez, não por teste, não por médico, mas o Espírito Santo me acordando e dizendo: você está grávida. E eu falando para o Espírito Santo: não toca nesse assunto, não fala nisso, porque eu não vou suportar passar por outro aborto. Gente, eu passei por 5 abortos. 5 abortos até a promessa se cumprir. Quando eu passei pelo último, mesmo diante de um diagnóstico que eu tinha ficado estéril, quando eu passei pelo último aborto, eu falei para o Senhor: eu não suporto mais, eu não vou aguentar perder mais um. E quando Ele começou a falar: você está grávida, eu falava: para, eu não quero nem tocar nesse assunto. E Ele falou de novo: você está grávida. Eu falei: Espírito Santo, eu não quero tocar nesse assunto. E Ele de novo repetiu: você está grávida. E eu falei para o meu marido: levanta e vai comprar um teste, porque o Espírito Santo está dizendo que eu estou grávida. E eu fiz aquele teste, e aquele teste mostrou que de fato eu estava grávida. Irmãos, foram 5 meses até eu anunciar a gravidez para o pessoal, porque eu tinha medo de passar pelo processo de aborto de novo. Mas o Senhor, Ele é justo e Ele é fiel, e Ele cumpre aquilo que Ele fala. Ele anunciava: não é mais um projeto seu, não é mais um sonho seu, mas é um projeto meu e vai se realizar. Então, irmãos, sabe, seja lá qual for o seu sonho, seja lá qual for a sua história, seja lá qual for a situação, se Deus falou que vai acontecer, só confia e esteja disponível para receber aquilo que Ele determinou. Amém? Desculpa prolongar, mas eu senti de compartilhar. Não sei para quem que foi, não sei se
se de fato fortifica alguém, mas eu senti de compartilhar com vocês. É algo poderoso a gente entregar na mão do Senhor a nossa dor. E Ele é capaz de transformar a nossa dor em alegria. Ele é capaz de trazer frutos aonde há morte, sabe? Ele trouxe vida. E quando eu pedi ao Senhor, eu não sabia se ia ser menino ou menina. E eu comecei a falar com o Senhor, qual nome o Senhor quer dar para essa criança. E Ele começou a dizer, chegou o tempo de se alegrar, chegou o tempo de festejar. Eu não sabia que era o Isaac ainda. Mas Ele começou a falar, o tempo da alegria chegou, o tempo de festejar chegou. Começa a louvar e a falar comigo e a declarar para mim aquilo que você de fato deseja. E quando eu perguntei ao Senhor qual nome o Senhor quer, porque eu descobri que era um menino, Ele falou Isaac, pois ele é a alegria, ele é o sorriso, ele veio para trazer esse momento de alegria na sua vida. Então, irmãos, eu tenho vivido 1 ano e 2 meses de extrema alegria com meu filho, pois ele, eu não sei se vocês já viram, é puro sorriso. E de fato, ele é aquilo que o Senhor prometeu. O tempo de se alegrar chegou e o tempo de festejar chegou. A gente muitas das vezes canta aqui, né? Eu tô só esperando o meu noivo chegar, eu tô só esperando para a gente poder dançar. E como eu cantava essa música e eu dizia para o Senhor, eu não sei dançar sem música, eu não sei me alegrar quando não tem nada para me alegrar, eu não sei ainda viver isso. Mas o Senhor, Ele falava, alegre-se em mim, porque vai acontecer. E eu vivi, irmãos. Então é isso, amém? Vamos orar, né? Agradecendo. Pai, muito obrigado por esse culto. Muito obrigada, Senhor, por falar conosco. Muito obrigado, Senhor, por nos impulsionar a vivermos a sua promessa. Muito obrigado, Senhor, porque quando estamos fracos, de fato, o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Pai, hoje eu vejo em mim, Pai, um poder sobrenatural, que é o Senhor agindo, Pai, é o Senhor manifestando. E eu declaro isso, Pai, sobre os meus irmãos, que haja, Senhor, poder e graça se manifestando na vida deles, aonde há fraqueza, Senhor, que o Senhor fortaleça, que o Senhor estruture, que o Senhor sustente. E Pai, que em todos os momentos os olhos estejam fitados no Senhor. No nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos por esse culto e rendemos graças a Ti por tudo. No nome de Jesus, amém. Irmãos, 2 minutinhos que vai desligar a câmera aqui, e a irmã Lívia, ela quer dar um recadinho para vocês, tá? Rapidinho. Da bênção apostólica, que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja sobre todos nós. Você pode dizer um amém de vencedor? Amém? Desligou aí?